Olá, hoje é quarta-feira, hoje são 8 de julho, tudo bem com você? Como está a sua família? Hoje é o terceiro episódio da nossa série 7 Coisas que Deus Abomina. E nós vamos fazer a leitura do nosso texto-chave, que é Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Indo direto ao ponto, a terceira coisa da lista que Deus aborrece são mãos que derramam sangue inocente, as mãos que matam uma pessoa inocente. Você já ouviu falar sobre as cidades de refúgio na Bíblia? De acordo com Números capítulo 35, a partir do versículo 9, além das 42 cidades que foram dadas aos levitas, eles receberam mais 6 cidades para fugitivos, as cidades de refúgio, que de uma forma bem estratégica ficavam localizadas bem próximas ao Rio Jordão. Para ser mais preciso, eram 3 de cada lado do rio. Os nomes das cidades eram Cádiz, Golã, Siquém, Ramá, Hebron e Bezer. Se um homem cometesse homicídio doloso e sem querer tivesse causado a morte de outra pessoa, podia fugir para uma dessas cidades, onde ficaria a salvo do parente da vítima que estivesse procurando matá-lo. Mas a pessoa que de propósito matasse outra pessoa, essa deveria ser morta. Em outras palavras, não haviam cidades de refúgio para os assassinos. O objetivo disso era fazer com que a terra de Israel, onde o Senhor vivia no meio dos israelitas, ficasse livre de toda contaminação pelo sangue inocente derramado. De acordo com o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 5, Jonatas preveniu seu pai, o rei Saul, que queria matar Davi sem motivo e assim derramar sangue inocente. Em contrapartida, Davi recusou-se a tirar a vida de Saul quando teve oportunidade por causa do temor do Senhor e do respeito à autoridade. Vejamos ainda o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ei, um dia, todas as pessoas que morreram, inocentes ou não, todos os desaparecidos, homens, mulheres e crianças, grandes e pequenos, todos, sem distinção e sem exceção. Os que foram assassinados e tiveram seus corpos lançados no mar ou que foram ocultados em qualquer parte deste planeta. As vidas que foram abortadas, as crianças desaparecidas, todos vão aparecer naquele dia. Haverá um julgamento, todos vão ter que prestar contas de si, exceto as crianças, das quais o Senhor Jesus disse que delas é o reino dos céus. Vejamos ainda o versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, a separação eterna de Deus. E aí vai uma advertência para quem ainda insiste em viver de forma irresponsável. Será que já não está na hora de repensar a vida enquanto ainda há tempo? Me chama a atenção o versículo 15 que diz: e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas aí alguém pode dizer, né? Só porque o nome não estava na lista? A pergunta correta seria: por qual motivo, razão ou circunstância o nosso nome não estaria no livro da vida? Questionamos quando nosso nome não está na lista dos que foram convidados para aquela festa. Também questionamos quando o nosso nome não é mencionado junto com os outros nomes
ou quando simplesmente fomos esquecidos. Mas nos sentimos importantes por ter o nome arrolado em uma associação, instituição, denominação. E hoje, com as mídias sociais, já fazemos parte de tantos grupos. E por que não nos preocuparmos tanto em pertencer ao reino de Deus, em ter o nome escrito no livro da vida? E mais, em cuidar para que os nossos nomes permaneçam lá escritos até aquele dia. O que será que está escrito ao meu e ao seu respeito nos outros livros, de acordo com o versículo 12 de Apocalipse 20, hein? E qual seria a reação ao chegar no dia do juízo final e ver que o nome não foi achado no livro? Mas agora, pense na alegria que vamos sentir quando, naquele grande e esperado dia, vamos ouvir do Rei a seguinte frase: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O pecado trouxe condenação a toda a humanidade, mas Jesus morreu na cruz para nos perdoar. Ei, o Senhor Jesus é a nossa cidade de refúgio. Vamos correr para Ele e receber o perdão pelos nossos pecados e tomar posse da salvação que Ele conquistou, e assim garantir que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida pela fé no Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo devocional.